turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turma? Bom, espero que você esteja acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E, principalmente, espero que vocês estejam se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Então você vai estar acompanhando e aquela informação que você achou muito interessante, muito importante, você printa a tela, passa essas informações para o seu caderno e assim você desenvolve os seus estudos. Show de bola? Turma, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio. Estamos falando do início da química. O que é química? Qual o conceito? Química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações, tá certo? E na nossa aula de hoje, nós vamos estar abordando um tópico denominado de leis ponderais, que essas leis elas contribuíram muito para o desenvolvimento da química. Porque a partir de um certo momento se percebeu, a humanidade, ela percebeu a química como uma ciência experimental, certo? E se é uma ciência experimental, a gente deve estabelecer, fazer medidas, certo? Devemos medir as massas iniciais, as massas finais, os volumes. Então, as leis ponderais são as leis que vão trabalhar essa ideia das massas, dos volumes. Quais são as alterações e, com base nisso, o que a gente pode levar para o desenvolvimento da química. Show de bola? Então, nós vamos abordar as leis ponderais. No entanto, existe todo um trajeto histórico para a gente poder chegar nessas leis ponderais, certo? Nós vamos estar apresentando agora para vocês. Então, as primeiras tentativas de entender os fenômenos naturais surgiram, no século V a.C., lá na Grécia, ok? Empédocles, filósofo grego, imaginou que toda a matéria era formada por 4 elementos, água, terra, fogo e ar. E esses foram os símbolos utilizados, tudo bem? Então, a matéria era a combinação, água com terra, terra com fogo, terra e ar. Então, esses elementos iriam se combinando e originando as diversas substâncias conhecidas. Show de bola? Aristóteles aprimorou a ideia dos 4 elementos, associando a cada um deles duas qualidades opostas: frio ou quente, seco ou úmido. E esses elementos, cada um desses elementos, eles poderiam transformar-se em outro pela adição ou remoção dessas qualidades: frio, quente, seco ou úmido. Então, a matéria poderia se converter em outra, certo? Apenas ou retirando ou acrescentando essas qualidades, certo? Isso também seria possível misturando-se um outro elemento em certas proporções. Por exemplo, o ar poderia transformar-se em fogo por meio do calor. Turma, é lógico que, como nós colocamos inicialmente, nós estamos num período muito antigo. Então, claro, o conhecimento da época era um conhecimento ainda pouco evoluído, certo? Então, por isso, essas qualidades, essa linguística assim um pouco diferente dos tempos atuais. Mas aqui já começa a questão da experimentação e a explicação do que estava acontecendo. Tudo bem, turma? Essas ideias, elas justificaram os dias de trabalho árduo dos alquimistas, entre os séculos 5 e 15, já aqui na Idade Média, depois de Cristo, na tentativa de obter o ouro a partir da combinação de outros metais. Se tanto o chumbo como o ouro são formados por fogo, ar
terra e água, não seria possível ajustar as proporções das substâncias formadoras desses metais, de tal forma que o obscuro e vulgar chumbo pudesse transformar-se no outro metal, o precioso e brilhante ouro. Então, os alquimistas, né, foram os precursores dos químicos. Então, na Idade Média, né, essas pessoas um pouco assim esdrúxulas é, montaram laboratórios e ali começaram a fazer diversos experimentos, ok? Eles tinham dois objetivos. Eles queriam encontrar a pedra filosofal e o elixir da longa vida. A pedra filosofal, né, seria a capacidade de transformar chumbo em ouro. E aqui, como foi dito, né, até então ainda reinava um pouco a ideia desses quatro elementos. Então, se a gente puder acrescentar um, retirar um pouco do outro, então a gente poderia transformar o chumbo em ouro, certo? E o elixir da longa vida seria aquela porção mágica que daria a vida eterna para quem tomasse. Claro que nenhum desses dois elementos foram descobertos, tudo bem? No entanto, essas tentativas, esses experimentos, levaram à descoberta de muitas outras substâncias. Substâncias que hoje em dia têm muita aplicação no nosso dia a dia. Em 1661, Boyle fundamenta a química como ciência, com a publicação do seu livro, O Químico Séptico. E o maior mérito foi introduzir um método científico no estudo da química. Um outro cientista muito importante para o desenvolvimento da química como uma ciência experimental foi Lavoisier, pois introduziu o uso da balança nas pesquisas químicas. Então, a questão da medição, quanto nós temos antes e quanto nós conseguimos obter, já que a química é uma ciência prática, uma ciência experimental. A partir do trabalho de Lavoisier, os químicos começaram a perceber que os fenômenos químicos apresentavam certas regularidades, às quais foi dado um tratamento matemático, permitindo que fossem expressos na forma de leis, que são as leis ponderais, certo? A partir do desenvolvimento, se percebeu as regularidades, e a partir de regularidades, houve a possibilidade da formação de leis para explicar o que estava sendo observado. Isso é um pouco do método científico, tá certo? Bom, primeira lei ponderal, a lei da conservação da massa. Essa lei foi proposta por volta de 1775 por Lavoisier e é popularmente enunciada da seguinte maneira: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier formulou essa lei depois de realizar um experimento com o óxido de mercúrio, nosso reagente, que antes de ser submetido a aquecimento, teve sua massa determinada, sua massa medida, quando foi colocado em um sistema fechado. Mediante o aquecimento desse reagente, Lavoisier obteve o mercúrio e o oxigênio, os produtos, que ao final da reação também tiveram suas massas identificadas. E aqui nós temos um resumo, né, do que a gente acabou de ler. Aí nós vamos traduzir o que foi lido na forma de uma reação química, tá bom? Então nós temos o óxido de mercúrio, que é uma substância que apresenta essa cor, né, avermelhada. E aí foi medido a massa. O óxido de mercúrio é o nosso reagente. Então houve a medição da massa do reagente. Bom, esse reagente ele sofreu um aquecimento, certo? Sofreu um aquecimento. E aí, como resultado, foi obtido o mercúrio, que tem uma cor prateada, e o oxigênio, que é incolor, certo? Então, esses produtos, né, as suas massas também foram medidas. E o que ele observou? Em função, né, dessas e várias outras experiências, a conclusão de Lavoisier foi a seguinte:
Num sistema fechado, e aí aqui é importante, é preciso que a reação química aconteça num sistema fechado. Porque se for um sistema aberto e houver a formação de gás, esse gás vai escapar. Então, na hora da medição da massa, vai faltar substância. Então, vai haver um erro. Num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Por isso que Lavoisier disse que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E se essa matéria sofre, na verdade, uma transformação, então a massa inicial ela deve ser igual à massa final. Ok, turma? Então, se eu tenho aqui substância A, substância B, reagentes, então eu vou ter a massa de A e a massa de B, certo? A soma dessas massas vai ser a massa dos reagentes. E aí essas substâncias se combinam, gerando C e D. Então, eu vou ter a massa da substância C mais a massa da substância D. C e D são os nossos produtos. Então, o somatório dessas massas, massa dos produtos. Então, segundo Lavoisier, a lei da conservação da massa, então a massa dos reagentes será igual, numericamente igual, em um sistema fechado à massa dos produtos. Então, MA mais MB vai ser igual a MC mais MD. Como um exemplo, nós temos a substância, o calcário. Então, 100 gramas de calcário. Através do aquecimento, eu vou obter a cal viva mais o gás carbônico. Então, eu vou obter 56 gramas de cal viva, 44 gramas de gás carbônico. Turma, se a gente somar 56 com 44, 100 gramas. Então, a massa dos reagentes igual à massa dos produtos, certo? Bom, uma segunda lei ponderal é a lei das proporções definidas, né? Vamos entender. Em 1799, Proust, por meio da análise de substâncias puras, determinou que a composição em massa dessas substâncias era constante, independentemente do seu processo de obtenção. Então, por exemplo, a água ela sofre uma decomposição, gerando hidrogênio e oxigênio, certo? Então, 100% de água ou 100% da massa de água vai gerar 11,1% de massa para o hidrogênio e 88,9% em massa para o oxigênio, certo? Se a gente for relacionar a massa do hidrogênio com a massa do oxigênio, nós vamos obter essa proporção de 1 para 8. E essa proporção ela é constante e definida para a substância água. Se for uma outra substância, nós vamos obter uma outra proporção em massa dos átomos que compõem aquela substância, certo? Então, na formação da água, devemos ter a combinação de hidrogênio e oxigênio na proporção, turma, de 1 para 8. Ou seja, se reagimos 1 grama com 8 gramas de oxigênio, 1 grama de hidrogênio com 8 gramas de oxigênio, nós vamos obter 9 gramas de água, certo? Até porque para a gente obter, né, a lei anterior, né, que as massas elas são constantes. Então, massa dos reagentes, hidrogênio e oxigênio, 1 mais 8, 9. Vai ser igual à massa do nosso produto, que é a substância água. Essa proporção ela vai se manter constante. Então, em vez de 1 grama, 10 gramas de água, certo? Bom, eu vou precisar também, né, de 10 vezes a massa do oxigênio. 8 vezes 10, 80. E aí o somatório, né, vai ser quanto? Vai ser 90 gramas, que é 10 vezes aquela massa inicial. Então, por isso falamos em proporção constante e definida. Então, além das proporções definidas, toda substância apresenta uma proporção em massa constante
na sua composição. Por fim, nós temos a terceira lei ponderal, a lei das proporções múltiplas, né? Em 1803, já se sabia que duas ou mais substâncias podiam se combinar em proporções diferentes, originando compostos diferentes, com propriedades diferentes. Sabia-se, por exemplo, que da combinação entre o carbono e o oxigênio podia se formar o monóxido ou então o dióxido de carbono, né? John Dalton descobriu que, ao fixar-se a quantidade de uma substância nesses compostos, as massas da outra substância apresentariam entre si uma relação de números inteiros e pequenos, ou seja, uma proporção também definida, 2, 3 e assim por diante. Então vamos entender aqui, turma, ó, carbono e oxigênio se combinando, gerando um monóxido de carbono. 12 gramas de carbono com 16 gramas de oxigênio, 12 mais 16, 28 gramas do monóxido de carbono. Se a gente alterar a proporção de um dos elementos, por exemplo, em vez de ser 16 de oxigênio, for 32 gramas do oxigênio, então a substância que nós vamos obter não será mais o monóxido de carbono, e sim o dióxido de carbono. Porque 12 mais 32, 44 gramas, que seria a massa do dióxido de carbono. Tá certo? Então, aqui a gente pode entender, se a gente comparar as massas de oxigênios nos experimentos, né, do primeiro com o segundo experimento, nós temos a proporção de 1 para 2, certo? Então, se a gente gerar essa mudança, nós temos uma massa X, agora a gente vai duplicar a massa, né, do oxigênio, em vez de obter o monóxido com aquela massa X, se a gente duplicar, nós vamos obter a massa, né, do dióxido de carbono. Então, se a gente alterar a proporção de um dos elementos, nós vamos obter uma nova substância, uma substância diferente. Em compostos diferentes, fixando-se a massa de um dos componentes, a massa, né, as massas do outro componente variam segundo uma proporção de números inteiros e pequenos, né? Pode ser o dobro, o triplo e assim por diante. Então, uma questão rapidinho, turminha, para a gente resolver, para a gente fechar essa parte de leis ponderais. Provoca-se reação da mistura formada por 10 gramas de hidrogênio e 500 gramas de cloro. Após a reação, constata-se a presença de 145 gramas de cloro remanescente, junto com o produto obtido. A massa em gramas da substância formada é. Então, aqui nós temos uma reação entre o hidrogênio e o cloro. No entanto, nós temos o cloro em excesso, até porque fala que há um remanescente, há uma massa, né, que sobrou do cloro. Então, eu sei que eu peguei 10 gramas do hidrogênio com 500 gramas de cloro. Bom, mas sobrou, olha só, sobrou 145 gramas do cloro. Então, efetivamente, quanto de cloro que reagiu? Reagiu 355 gramas, certo? Então, descontando 500 daquela massa que sobrou de cloro, 355 gramas. Então, efetivamente, a reação será 10 gramas de hidrogênio com 355 gramas da substância cloro. E aí, a substância que nós vamos obter, turminha, o HCl, né, o ácido clorídrico, qual vai ser a massa? A massa dele, né, que é a massa do produto, vai ser igual ao somatório das massas que reagiram dos reagentes. Então, 10 mais 355, 365 gramas. Então, essa é a massa final, a massa do produto obtido. Por isso, a alternativa correta, a letra C. Tudo bem, turminha? Então, as leis ponderais, conservação da massa, as proporções múltiplas e as proporções definidas. Devemos entender que o somatório das massas dos produtos
dos reagentes vai ser numericamente igual ao somatório das massas dos produtos em um sistema fechado. Show de bola, turminha? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu!